seja bem-vindo ao primeiro episódio da nossa websérie sobre neurologia. Meu nome é Dr. Lucas Cruz e sou neurologista do Hospital Anchieta e hoje iremos falar sobre uma das principais doenças neurológicas que afetam o sistema nervoso central, a epilepsia. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central caracterizada por uma predisposição permanente para a ocorrência de crises convulsivas ou epilépticas recorrentes. Existem dois tipos principais de crises: as crises focais, que se originam em um hemisfério do cérebro, e as crises generalizadas, que ocorrem nos dois hemisférios ao mesmo tempo. Essa diferenciação é importante porque isso influencia na questão do tratamento. É uma doença muito prevalente, afeta cerca de 3% da população mundial ao longo da vida, e por isso a importância de um acompanhamento adequado para fornecer um diagnóstico preciso e um tratamento que possibilite uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Existe uma dúvida muito comum com relação à diferença entre as crises convulsivas e a epilepsia. As crises convulsivas são uma rede de neurônios que se desincronizam, ou existe uma má comunicação entre os neurônios, tanto em um hemisfério cerebral quanto pode ocorrer nos dois hemisférios. E é caracterizada por sintomas transitórios que duram de segundos a minutos e podem ocorrer de diversas formas. As crises mais comuns são as crises que chamamos de crises motoras, em que o paciente faz movimentos repetitivos, mas também podem ocorrer crises sensitivas, em que o paciente sente sensações de formigamentos, ou crises visuais, que o paciente sente alterações na visão, e também crises em que o paciente fica como se perdesse a consciência, mas se mantém conversando com as pessoas. A diferença com relação à epilepsia relaciona-se ao fato de que a epilepsia é uma doença que gera as crises convulsivas. Então, nem toda crise convulsiva necessariamente representa um paciente com epilepsia. Por isso, a importância de ter um acompanhamento neurológico específico para ajudar na diferenciação da ocorrência das crises convulsivas e do diagnóstico de epilepsia. A epilepsia pode ter diversas causas. Entre as causas mais comuns são as causas que chamamos de causas estruturais, ou seja, relacionadas a lesões do sistema nervoso central, como pacientes com sequelas de AVC ou acidente vascular cerebral, pacientes com tumores cerebrais, infecções, qualquer problema que gere uma lesão na estrutura do sistema nervoso. Mas existem outras causas, principalmente nas crianças, as causas genéticas, em que a pessoa já nasce com uma predisposição a ter as crises convulsivas. Outras causas menos comuns, as causas metabólicas, causas infecciosas e até mesmo causas autoimunes. A relação da causa da epilepsia do paciente muitas vezes não é possível de ser feita. Nesses casos, a gente considera uma epilepsia de causa desconhecida. Mas isso é importante com relação ao tratamento, porque isso ajuda a direcionar um tratamento específico e fazer com que um paciente tenha um melhor prognóstico ao longo da vida. Com relação à prevenção e ao tratamento da epilepsia, é muito importante que o paciente tenha um acompanhamento médico adequado. Durante as consultas, é importante identificar os fatores precipitantes das crises, e direcionar um tratamento adequado. Até 70% das pessoas com epilepsia conseguem viver uma vida normal, com qualidade de vida, somente com tratamento medicamentoso. E por isso, a importância de ter um tratamento médico neurológico especializado. Até 30% das pessoas, infelizmente, têm uma epilepsia refratária, que não responde bem às medicações. E nesses casos, é necessária a realização de alguns procedimentos mais invasivos, como o videoeletrocefalograma ou até mesmo a cirurgia da epilepsia. Nesses casos, reforça-se a importância de um tratamento com um médico neurologista especialista na área de epilepsia, porque isso amplia o leque de tratamentos e ajuda o paciente a ter uma melhor qualidade de vida. Infelizmente, a epilepsia pode gerar muitas sequelas na vida dos pacientes, tanto sequelas físicas, porque durante as crises o paciente pode ter quedas, ter traumas no crânio, fraturas de ossos, pode ter até mesmo uma parada cardiorrespiratória e, além disso, também alguns pacientes que dirigem veículos podem ocasionar acidentes, pacientes que estejam em alturas podem também ocasionar acidentes. A própria epilepsia, quando é muito grave e não responde bem ao tratamento, pode gerar uma sequela que a gente chama cognitiva, que o paciente começa a ter dificuldade de memória, de concentração. É muito comum também que os pacientes com epilepsia desenvolvam ansiedade, transtorno de depressão, pelo próprio estigma que a doença infelizmente ainda apresenta, dificuldades com relação ao trabalho, com relação ao convívio social. Então, todas essas sequelas acabam influenciando bastante na qualidade de vida das pessoas.
Para realizar um tratamento, um diagnóstico adequado, é necessário ter um serviço especializado em epilepsia. Aqui no Hospital Anchieta nós contamos com ambulatórios especializados na doença, contamos também com o apoio da equipe de internação hospitalar, do pronto-socorro. Caso o paciente apresente uma crise, por exemplo, convulsiva recorrente, em que seja necessário um atendimento emergencial, existe a disponibilidade do pronto-socorro neurológico, em que o paciente vai ser atendido por um especialista na área, não por um médico não especialista. Isso também gera uma melhor qualidade de atendimento. Se caso necessário, o paciente pode ser internado na UTI com acompanhamento neurológico especializado, nas enfermarias. Temos também o serviço de diagnóstico, que é o serviço de eletroencefalograma, em que o paciente já faz o exame durante a internação, já consegue ter um laudo com bastante agilidade, com bastante rapidez. E tudo isso é muito importante para o prognóstico, para conseguir controlar bem a doença e ter um diagnóstico preciso. Com relação aos mitos relacionados à epilepsia, existe um muito comum, que é como se proceder durante uma crise convulsiva. Muitos pacientes chegam com essa demanda, com esse questionamento. Durante uma crise convulsiva, nós recomendamos que evite-se colocar a mão ou algum objeto dentro da boca do paciente para tentar desenrolar a língua, porque isso pode gerar tanto um problema para o próprio paciente quanto para a pessoa que está ajudando. A recomendação é que coloque o paciente de lado, tire objetos pontiagudos de perto dele, coloque, se possível, um travesseiro, algum anteparo para que ele não se machuque a cabeça principalmente, e espere a crise passar. Geralmente a crise dura de 1 a 3 minutos e após a crise o paciente pode ficar ainda sonolento, com dificuldade de responder. E também evitar de, às vezes, colocar álcool, evitar de oferecer água para a pessoa, porque isso também pode gerar problemas e também não tem efetividade no tratamento da crise. E caso a crise seja recorrente ou o paciente não recupere a consciência, o recomendável é que acione o serviço de emergência para levar o paciente para um hospital mais próximo que tenha um atendimento especializado nessa área. Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe nossos próximos episódios dessa websérie. E siga também as nossas redes sociais e fique atento para não perder nenhum conteúdo como este. Até mais!